Enzo. Som. Tá. Pedro, joga a rede do outro lado. Joga a rede do outro lado, Pedro.
A transformação de água em vinho. Jesus e seus discípulos foram convidados a uma festa de casamento. Maria, mãe de Jesus, estava feliz em ver seus amigos casando sua filha. Porém, um dos servos demonstrava preocupação. Chegou perto de Maria e disse: "O vinho acabou." Maria olhou para um lado e para o outro, ficou triste, pois seria uma vergonha para os seus anfitriões. Então, ela foi até Jesus e falou: "O vinho acabou." Jesus respondeu: "Mulher, o que tenho eu com isso? Ainda não é chegada a minha hora." Maria sabia que Jesus poderia ajudar e chamou os servos e disse: "Façam tudo o que ele disser." Jesus olhou em volta e disse: "Encham os potes com água. Agora tire um pouco, leve até o anfitrião da festa." E quando esse tomou o vinho, disse: "Todos dão o primeiro vinho no começo da festa, porém esse deixou o melhor vinho para o final." A filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Quando Jesus voltou da terra dos Gadarenos, foi recebido por uma grande multidão. E aproximando-se dele, um dos maiorais da sinagoga, da igreja dos judeus, o seu nome era Jairo. Ele, se prostrando diante do Senhor, disse: "Senhor, minha filha está morrendo. Por favor, eu suplico para que ponha suas mãos sobre ela e a cure. Tenho certeza que se fizer isso, ela não morrerá." E Jesus disse: "Farei o que está me pedindo." Mas no meio do caminho havia uma mulher que fazia 12 anos que sofria de uma grande hemorragia. Ela já havia passado por vários médicos e acabou gastando todo o seu dinheiro com isso e não achou a cura da sua doença. Sem ter mais a quem recorrer, ela ouviu falar de Jesus e de seus milagres. Ela decidiu com toda a sua fé acreditar em Jesus. E ela pensou: se eu apenas tocar as suas vestes, serei curada. E foi o que ela fez. Tocou as vestes. Jesus disse: "Quem me tocou?" E um dos discípulos respondeu: "Ora, mestre, o Senhor está no meio de uma multidão e ainda pergunta: quem te tocou?" A mulher se ajoelha diante de Jesus e fala: "Fui eu, Senhor, quem te tocou." Jesus fala a ela: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz, você está livre da sua doença." E Jesus continuou seu caminho até a casa de Jairo. Mas um dos servos de Jairo chegou e falou: "Jairo, sua filha acabou de morrer. Não incomode mais o mestre." Jesus, ouvindo essa notícia, disse: "Não temas, apenas creia. A menina não está morta, apenas dormindo." O servo disse: "Então é um sono bem pesado, hein?" Chegando onde está a menina, Jesus perguntou: "Por que choram? A menina apenas dorme. Saiam todos." Ficou apenas os pais da menina, também Pedro, Tiago e João. Ficaram com Jesus. Jesus se agachou, pegando a menina, disse: "Menina, eu te digo, levante-se." E ela levantou, acordou. Sua mãe a abraçou e disse: "Graças a Deus." E Jesus lhe disse: "Dê comida a ela e não contem a ninguém." Jesus e o centurião.
Certa vez em Cafarnaum, o servo de um centurião estava muito doente, quase morto. Ouviu falar de Jesus e de seus milagres. Logo foi ter com Jesus e disse: Senhor, Senhor, o meu servo está muito doente. E Jesus lhe respondeu: Eu irei até ele e lhe darei saúde. O servo então disse: Senhor, não sou digno que entre em minha casa, mas sei que se disser uma só palavra, o meu servo ficará bem. Sei também disso porque recebo ordens dos meus superiores. Assim como tenho autoridade sobre meus criados, eu digo a eles: façam, e eles fazem. Venham, e eles vêm. Por isso sei que tens poder para dizer para a doença sair, e ela sairá. Jesus respondeu: Nunca encontrei em Israel tamanha fé. Vá para sua casa, pois a obra será feita de acordo com a sua fé. Chegando em casa, o centurião encontrou seu servo curado. A gente contou só um pouquinho das histórias que a gente conta para as crianças lá, né? Esses que representaram são os adolescentes. Eles já não ficam mais tanto com a gente, né? É mais das criancinhas pequenas. Então, é só um pouco para vocês saberem que eles também estudam a Bíblia lá dentro, estudam sobre fé, oração, aprendem sobre batismo, aprendem sobre jejuar. Então, lá dentro também eles aprendem o que vocês aprendem aqui fora. Vamos orar? Feche os olhos. Amado Deus, agradecemos a Ti por este dia. Obrigado pelo Ministério Infantil, pelo zelo, pelo desejo de compartilhar a palavra com as crianças. Elas são tão importantes para nós. É o futuro da nossa igreja. É o futuro da igreja de Jesus Cristo. Que o Senhor continue, Deus, usando o Ministério Infantil, os voluntários, outros que o Senhor levantar ao longo do tempo, para continuarem a levantar e levar a palavra de Deus ao coração de cada criança. Que tenhamos a alegria de ver gerações e mais gerações se levantarem, amando, temendo e obedecendo ao Senhor Jesus. Fale agora ao nosso coração através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo. O texto é Mateus capítulo 8, a partir do verso 5. Nós vamos ler essa passagem que foi representada por último aqui, a passagem do centurião demonstrando fé. Mateus capítulo 8, a partir do verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo de meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel nenhum ou ninguém com tamanha fé. E digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse ao centurião: vá,
como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Alguns detalhes importantes para entendermos bem essa passagem. Algumas perguntas surgem. A primeira delas, o que é um centurião? O centurião era um comandante romano. O centurião, ele era responsável por centenas de soldados romanos que comandavam ou patrulhavam as cidades da Galileia, da Judéia, da Pérea, enfim, todas as regiões da Palestina. Todas as regiões da Palestina. Então o centurião era um cargo extremamente importante, mas ele era muito provavelmente um membro importante do Império Romano. Os judeus quase nunca falavam com romanos. Quase nunca. Eles não tocavam os romanos. Eles não entravam nas casas de romanos, porque era um povo que havia dominado a Palestina, e eles eram opressores. Eles estavam tirando o pouco que eles colhiam, o pouco que eles pescavam, o pouco que produziam, para Roma. Então eles eram odiados pelo israelita. Imagine você trabalhar um dia inteiro, e ao conduzir para casa, você vê um soldado romano extorquindo você, levando 3/4 do que você conseguiu durante o dia, ficando com pouca coisa para levar para casa no fim do dia, depois de um dia inteiro de trabalho. Era isso que Roma fazia com os israelitas. Por quê? Porque Roma havia dominado a Palestina, na força do império, na força dos seus soldados, e agora o povo dominado não tinha o direito de absolutamente fazer nada contra isso. O centurião certamente havia ouvido falar de Jesus, de seu ministério e das coisas que ele estava ensinando e fazendo, dos milagres e tudo mais. Muito provavelmente ele tinha a seu serviço judeus que eram escravos em sua casa, que trabalhavam para ele a troco de muitas vezes morarem com ele e gozarem daquilo que sobrava de sua mesa. Muito provavelmente, este servo a quem ele está intercedendo era muito provavelmente uma pessoa muito importante dentro da sua casa. Provavelmente o mordomo, uma pessoa que cuidava da casa dele. Ele saía para patrulhar, para comandar, e deixava a sua casa sob a responsabilidade de seus servos. E havia dentro de sua casa o servo que cuidava de tudo, fazia a casa funcionar. Havia escravos de todo jeito, havia escravos responsáveis por cuidar da educação, havia escravos responsáveis pela comida, havia escravos responsáveis pelo mantimento, para manter a compra, as coisas em ordem, não deixar faltar nada. Havia outros responsáveis para decorar e preparar almoço e janta e mesa e tudo, cuidar de roupa. Eles tinham escravos para todas as coisas. Mas todos esses escravos muito provavelmente respondiam a um homem, que era o chefe da casa, depois de seu patrão. E é este servo que muito provavelmente está paralítico e em terrível sofrimento, diz a minha versão no versículo 6. Ele era um homem de dinheiro. Ele poderia pegar este servo e levar ao profissional mais respeitado daquela região, médico. Poderia levá-lo a outra cidade. Recursos não era o problema. Ele tinha centenas de soldados à sua disposição. Ele poderia pedir a um soldado: eu preciso que você destaque alguns soldados aqui
e leve este homem para tal lugar, tal cidade, encontrar tal pessoa para ver um tratamento para ele. Mas ele ouviu falar de Jesus. E ele creu que Jesus podia resolver o seu problema. A pergunta que eu lhe faço é: de onde lhe veio essa fé? De onde lhe veio essa convicção? Ele não era judeu, mas ele havia visto todas as coisas maravilhosas que talvez dentro de sua própria casa as pessoas comentavam sobre Jesus. Olha, você ouviu o que Jesus fez em tal lugar? Lembra aquele Galileu que todo mundo falou que era o Messias? Pois bem, eu o vi curando uma pessoa ali em tal lugar. E talvez em outro dia, eu o vi multiplicar pães e peixes, eu o vi ressuscitar um morto, eu o vi curar um leproso. A fama de Jesus correu por todos os lados. E certamente esse centurião ouviu muitas histórias do que Jesus ensinou, do que Jesus fez e do que Jesus realizava. O seu coração provavelmente se acostumou a ouvir essas histórias, e ele talvez tinha essas questões em sua mente: quem é esse homem? Que poder é esse operando? Onde já se ouviu falar de um homem curar um cego, ou de levantar um coxo, ou mesmo um aleijado? Eu imagino que ao longo do tempo, esse centurião ficou curioso sobre Jesus. E eu imagino que ao longo do tempo, esse centurião procurou ver Jesus, encontrá-lo, talvez ver uma cura, talvez testemunhar um milagre, talvez ouvir algo. Nós não sabemos, talvez ele até tenha tido esta oportunidade. O fato é que o ministério de Jesus impactou este homem de uma forma como nunca antes alguém podia ter tocado. Porque no seu momento de maior dificuldade, um membro da sua casa, alguém de muito respeito da parte do seu Senhor, alguém que ele queria muito bem, está doente, está em terrível sofrimento, talvez está perto da morte, e ele não pensa em outras coisas a não ser: eu sei de um homem que pode resolver esse problema, e eu vou procurar esse homem. A Bíblia diz que ele então vai a Jesus e ele diz: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus então não pensa duas vezes e se oferece para ir à sua casa. Eu vou curá-lo. Se você estivesse no lugar do centurião, você diria: que bom, graças a Deus, vem logo, vem correndo, vamos juntos. Quer um cavalo? Eu providenciarei um cavalo, você subirá no cavalo e você chegará rapidinho em casa. Mas este homem sabia de uma coisa: os judeus não entravam na casa de um romano. Mas por quê? Porque era um estrangeiro, com outros costumes e outra religião. E os judeus encaravam entrar na casa de um estrangeiro como se tornar impuro. Então o pensamento daquele romano é: eu não posso expô-lo a uma situação constrangedora, eu não posso colocá-lo numa situação em que ele se torne impuro, porque vão pensar mal de Jesus, e eu quero tão bem a este homem que não vou colocá-lo nessa situação. Então é por esta razão que ele diz: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, eu não sou digno, não estou à altura. O Senhor é uma pessoa especial, é um homem de Deus, como eu poderia recebê-lo na minha casa? Eu sou um romano, mal visto. Certamente não ficará bem para ti, mestre, ser visto na casa de um estrangeiro. E então ele propõe uma solução melhor. Ele diz: Senhor, dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Como ele cria que só uma palavra de Jesus era suficiente, sem ver o homem, sem tocá-lo,
sem chegar a olhar para ele. Como ele podia crer que uma ordem de Jesus, talvez quilômetros de distância, era suficiente para resolver o problema? Quem lhe havia dito que isso era possível? Qual era a lógica dele? Ele diz: eu sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Ele era um centurião. Quando eu digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Quando eu digo a meu servo faça isso, ele faz. Qual era a lógica dele? Jesus, deixa eu lhe explicar o que eu estou sugerindo. Eu sou um comandante. Como comandante, quando eu dou uma ordem, esta ordem é cumprida. E eu creio que o Senhor também é um comandante. O Senhor está comandando um novo reino. O Senhor está comandando um novo império espiritual, que olho nenhum pode ver. E eu não tenho dúvidas, assim como eu dou uma ordem, essa ordem é executada, eu creio que se o Senhor der uma ordem, o meu servo será curado lá em casa. Eu lhe faço uma pergunta: quanta fé você acha que é necessário para propor isso a alguém? Quanta fé você acha que é necessário para este romano propor isso a Jesus? Diz uma palavra. Eu creio que se você dizer apenas uma palavra, tudo será resolvido. Ao ouvir isso, Jesus, diz o texto no verso 10, ficou admirado. Mas a pergunta é: o que admirou Jesus? A fé. O que traz a este homem, Jesus, o mestre, tanto espanto ou admiração? Bom, é simples. Este homem não é judeu, ele não conhece o Deus de Israel, ele não ouviu as histórias do Antigo Testamento, ele não aprendeu sobre Deus lá na sinagoga, ele não costuma ler a Bíblia, mas quando ele vê Jesus, ele não tem dúvida: este homem tem todo o poder para fazer tudo o que ele quiser. O que admira Jesus é o que é tão difícil de encontrar ainda hoje: homens e mulheres que creem na palavra de Jesus, creem sem duvidar, até porque seria um contrassenso, é um antagonismo você dizer que crê e duvidar. Num tempo em que as pessoas precisam ver para crer, precisam escutar para então entender, ou precisam de que alguma prova lhes sejam dada para que então possam se render, este homem está além das provas. Ele está dizendo: eu creio só no poder da sua palavra. Você não precisa olhar para o meu mestre, para o meu servo, você não precisa tocar nele, você não precisa entrar dentro da minha casa, você só precisa dar um comando, e é suficiente. Irmãos, aqui mesmo entre nós, provavelmente há poucos que têm uma fé deste tamanho. O espanto de Jesus e a surpresa dele pela fé que ele presenciou foi tão grande, foi tamanha, que ele chegou a dizer: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. O que seria este tipo de expressão? É simples. Jesus esteve cercado de todos os homens mais religiosos de todos os lugares, especialmente entre Israel. Eram fariseus, saduceus, mestres da lei, sacerdotes. Todos esses queriam ver Jesus, falar com Jesus, estar ali, presenciar Jesus, fazendo um milagre, curando alguém. E nenhuma dessas pessoas que ele conviveu trouxe a ele tamanho espanto como aquele romano.
ao ponto de dizer: eu não encontrei em toda Israel ninguém com uma fé como a desse homem. Mas qual é a diferença da fé desse homem? Os fariseus chegavam: dá-nos um sinal, mostra-nos quem tu és, para que então possamos crer. Os saduceus chegavam a Jesus e diziam: olha, mostre algo, prova que você é o Messias. Chegou esse homem que mal sabia sobre ele e disse: se você der uma ordem, ele será curado. Diante disso, Jesus então traz uma profecia, que para nós é uma bênção, porque é uma revelação sobre o céu. Jesus já ensinou muitas coisas sobre o céu, e há um ensino poderoso sobre o céu aqui. Ele diz, a partir do versículo 11: eu digo que muitos virão, futuro, hão de vir do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que ele está falando sobre o reino dos céus? Primeiro, ele está falando que é um lugar onde haverá um grande banquete. Ele diz que neste banquete haverá um lugar especial para Abraão, Isaque e Jacó. E ele diz: muitos sentarão ao lado deles, e essas pessoas não são do povo de Israel. Eles virão do Ocidente e do Oriente, eles virão de outros povos, são como este centurião, estrangeiros, que não cresceram com a lei, que não ouviram a palavra desde a infância, mas que se arrependeram e creram em mim. Estes estarão sentados comigo no reino dos céus e hão de comer a refeição na presença do Deus eterno. Essa é a profecia. Está se cumprindo? Pergunto. Sim, nós somos brasileiros, não somos israelitas, não nascemos em Israel, não passamos a vida aprendendo a Torá lá na sinagoga. E hoje eu creio que aqui há muitas pessoas arrependidas, convertidas, salvas, e estarão assentados à direita de Abraão, Isaque e Jacó, no banquete prometido por Jesus. Amém? Então essa é uma revelação maravilhosa, que está cada vez mais perto. Mas a outra revelação, a revelação no verso 12: mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta é uma profecia que nós não gostamos de ouvir, mas ela não é para nós, ela é para os israelitas. Quem são os súditos do reino? Os súditos do reino era o povo para quem ele vinha, o povo para quem ele tinha vindo. Ele nasceu para os judeus, ele nasceu para ser exaltado como rei e aceito como Messias, mas estes o rejeitaram, estes o pregaram numa cruz, porque não creram nele. Então Jesus está dizendo: sim, os súditos do reino, para quem eu vim para reinar, que me rejeitam, estes serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso também é uma profecia. E isso também para nós é uma revelação alarmante. Qual revelação? Há um lugar de trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Assim como há um banquete preparado na presença de Abraão, Isaque e Jacó. Amém? A pergunta que eu lhe faço então de uma forma clara aqui é: onde você estará? Você estará no banquete à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, versículo 11, ou estará no lugar lançando-se fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes? E o que é que determina onde você vai estar? Há muitas pessoas que acreditam que para estar à mesa com
Abraão, Isaac e Jacó, você tem que ser crente, frequentar uma igreja, ser batizado. E eu vou dizer para você, bobagem, mentira. Para garantir o seu lugar, o seu assento, a mesa com Abraão, Isaac e Jacó, você precisa ter a fé do centurião. Porque não foi isso que ele disse? Não foi por causa do centurião que ele disse isso? Agora, qual era a fé do centurião mesmo? Eu creio que Jesus é rei. E como rei, ele pode dizer uma só palavra e qualquer coisa pode ser feita. Sabe qual é a fé que ele espera que tenhamos para que você possa se sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó? A fé de que uma só palavra de Jesus e todos os nossos pecados cairão por terra. Aleluia, Jesus! Uma só palavra e toda uma multidão de pecados cometidos uma vida inteira será expiado, perdoado, justificado e garantirá para nós um assento à direita do Senhor, lá no banquete celestial. Você crê? Uma só palavra dele e nós estamos garantidos. Dá para provar isso? Sim. Um ladrão crucificado à direita disse a Jesus: Mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. O que Jesus disse a ele? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. Uma palavra de Jesus garantiu aquele ladrão crucificado ao seu lado um assento ao lado de Jesus no paraíso. Mas o que ele precisou fazer? Fé do centurião. Eu creio que com uma palavra sua, tudo pode mudar. Agora, qual é a situação dos que não estarão ali, mas estarão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes? Por quê? O que eles deixaram de fazer, ou o que eles não fizeram, que determinará esse futuro terrível? É simples, eles rejeitaram o Messias, eles não creram. Quando Jesus se apresentou sendo quem Ele é, quando Jesus se mostrou poderoso como Ele é, quando Jesus apareceu sendo o Senhor dos Senhores, eles o rejeitaram. Eles disseram: este homem tem demônio. Eles disseram: este homem é filho de Beelzebul, este homem expulsa pelo poder de Satanás os demônios. Eles disseram: crucifica-o, 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 nós não temos rei sobre nós, nós o rejeitamos como rei. E talvez haja pessoas aqui fazendo exatamente a mesma coisa. Mas como? Como assim? Estou na igreja, não estou rejeitando Jesus, eu quero Jesus. Não, há uma diferença. De toda a multidão que seguia Jesus, há pelo menos 2 tipos de pessoas diferentes que o seguiam. Alguns estavam lá porque queriam uma cura, porque queriam comer um pão que foi multiplicado, porque queriam testemunhar um milagre, ou queriam uma bênção. Mas haviam outros na mesma multidão, dizendo: aonde este homem for, eu irei. E o que ele me mandar fazer, eu farei. Porque este homem agora é o meu rei e o meu Senhor. Há uma diferença aqui. Talvez você diga a si mesmo: eu sou ou tenho a fé do centurião. Mas Jesus já lhe disse muitas coisas e você não obedeceu em nenhuma delas. Tem mesmo essa fé? Vamos dar alguns exemplos? Jesus lhe manda se envolver com ele em sua obra. Até quando usará desculpas para se envolver? Não, Jesus, ainda não chegou o tempo de servir-te. Por que não? Porque eu ainda estou muito atarefado, tenho muitas coisas para fazer. Senhor, ainda não é o tempo de me envolver contigo na obra, porque infelizmente eu ainda tenho muitas situações que ainda demandam tempo meu, e enquanto isso estiver acontecendo, eu não vou me envolver com o Senhor. Estou dizendo a Ele: eu creio em Ti,
mas ainda não é hora de te obedecer. Desculpe, mas você não crê. Ainda outros dizendo a Jesus o seguinte: eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o Senhor, eu creio que Ele pode me salvar, mas Ele pede a nós: santifique a sua vida, e eu não tiro, não mudo nada, continuo com os mesmos costumes, os mesmos pecados. Ele olha para mim, é o Senhor dos Senhores, e Ele dá uma ordem direta: não faça mais isso, eu detesto isso, e a gente faz o quê? Eu não estou ouvindo. É comigo? Ah, Jesus, vamos deixar isso aí para depois? Agora eu gosto tanto de fazer isso, acho melhor não obedecer agora, mais tarde, amanhã talvez, quem sabe o ano que vem. Você pode ter muita fé, mas não a fé do centurião. Ainda outros que dizem: sim, eu creio que Jesus é o Senhor, eu tenho certeza que Ele é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis, mas da minha vida mando eu, e eu faço da minha vida aquilo que eu quero. Jesus é um grande Senhor, mas para mim Ele ainda não deve reinar, em mim Ele ainda não deve mandar, em mim Ele ainda não comanda. Deixe eu lhe dizer, há uma grande diferença entre ser como centurião e ser como judeu. Porque o judeu via os milagres e dizia: ah, aqui você não serve como rei. O judeu via os milagres e dizia: aqui você não é bem-vindo. O judeu via os milagres e dizia: crucifico. O centurião viu os milagres e diz: eu quero esse milagre na minha casa, dá ordem, e vai ser obedecido. Então eu quero lhe perguntar esta noite: Jesus tem liberdade para fazer o que quer da sua vida? Jesus tem a liberdade para mudar na sua vida o que Ele quiser? Você dá a Ele esse direito? Você dá a Ele as chaves do seu coração e diz: aqui é sua, Senhor, tudo é seu, faz o que o Senhor quiser. E se Ele lhe pedir para perdoar aquela pessoa que há tantos anos você não perdoa, como é que vai ser? Aquela que te molestou quando você era pequena, que te tocou de uma forma imprópria, será que você é capaz de obedecer nisso? Ai, amor, não sei lá o que você está falando. Fica me dando dica dali, não estou entendendo nada. Será capaz de perdoar se Ele te mandar? Você é capaz de dizer: sim, Senhor, porque eu quero que o Senhor seja rei assim também aqui? Uma palavra sua é suficiente? Uma ordem sua é cumprido? E você é capaz de então atravessar a rua, ou de pegar o telefone e de ligar e dizer: olha, durante muitos anos eu tenho guardado mágoa sua, mas hoje eu te perdoo, em nome de Jesus. Mas por quê? Ele mudou? Ela mudou? Alguma coisa mudou? Não, foi porque Jesus me deu uma ordem, e quando Ele dá uma ordem, quem crê, obedece. Ele lhe pediu para amar, o que está esperando? Ele pediu para evangelizar, o que está esperando? Ele pediu para santificar, por que ainda não o fez? Então, irmãos, se você quer ter um lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, você precisa avaliar a sua fé. Porque se a sua fé for como as dos judeus, que aplaudiam no dia do milagre e gritava: crucifica-o depois, seu lugar não será a mesa com Jesus. Mas se a sua fé é como a do centurião, que quando ele ordena, acabou, é cumprido, então há um assento para ti. Feche os olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, nós vimos e testemunhamos aqui um milagre. Que milagre maravilhoso! Um homem que viveu a vida toda distante do Senhor, que o conhecia talvez por ouvir falar,
de fofocas da sua própria casa. Talvez um homem que cresceu sobre outra base religiosa, crendo em diversos outros deuses, sacrificando a deuses desconhecidos e estranhos. Naquele dia, ousou ter uma fé restrita, ultra ou grande demais, num homem chamado Jesus. E ele creu que ele era Rei dos Reis, Comandante, Senhor dos Exércitos, e que uma única ordem sua era suficiente para mudar uma realidade dentro da sua casa e na sua vida. Pai querido, eu creio que a mesma ordem pode ser dada por Ti hoje ainda. Eu creio que se o Senhor der uma ordem sentado no trono onde Tu estás nos céus, haverá perdão hoje aqui neste lugar, e uma multidão de pecados será coberta, porque o Senhor tem poder para isso. Assim como creio que uma única ordem sua, aquele que crê há de obedecer, porque o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o que eu te peço, Senhor, é que não haja hoje aqui ninguém como aquele povo que o Senhor disse que estará sentado no lugar de tormento, onde haverá choro e ranger de dentes, que duvida, que quando precisa praticar a fé, não obedece, que vira as costas para a ordem de Jesus, que insiste em viver a sua vida do seu próprio jeito e seguindo as suas próprias regras, que este possa se arrepender e voltar o seu coração para Ti, para Te amar de todo o coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você crê que Jesus pode mudar a sua vida hoje? Amém? Você crê que uma ordem dele basta? Você crê que uma ordem dele basta para mudar a sua vida? E que neste exato momento o sangue dele derramado na cruz pode gotejar sobre seu coração e todos os seus pecados serem perdoados? Basta uma ordem dele, você crê? Você crê mesmo? É simples então. Basta você se arrepender do seu pecado e pedir a Ele como aquele centurião pediu. Ele não pediu? Ele foi até Jesus e disse: Senhor, eu preciso de algo. Dê uma ordem e será feito. O que te impede de pedir isso agora? O que te impede de pedir a Ele para que cure aquilo que você realmente precisa que seja curado no seu coração? O que impede você de pedir a Ele para tocar a sua vida naquela área onde você sabe que Ele não tem comandado você, que Ele não manda, que Ele não reina? Diga, peça a Ele, diga a Ele hoje: Senhor, o Senhor não tem sido o Senhor dos meus negócios, mas hoje eu quero pedir ao Senhor: assuma os meus negócios. Senhor, o Senhor não tem sido o Senhor dos meus relacionamentos, mas hoje eu te peço, porque eu creio que uma palavra sua muda tudo. Então eu te peço, mude os meus relacionamentos, mudando o meu coração. Eu não sei o que você precisa que Jesus opere na sua vida. Eu não sei que tipo de milagre você precisa que Ele faça, mas uma coisa eu te digo: este milagre tem a ver com a mudança do seu coração. É isso que Ele quer fazer hoje. Você vai agir como centurião, vai chamá-lo para entrar e vai dizer a Ele: cura, põe a mão, toca aqui, muda isso, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu te seguirei para onde o Senhor for, eu farei o que o Senhor mandar, eu obedecerei qualquer ordem sua. Se houver alguém aqui arrependido e querendo voltar o seu coração para o Senhor, venha à frente, quero orar pela sua vida. A Beth está vindo, vou chamá-la para vir mesmo, Beth. Semana passada ela veio aqui, veio à frente, arrependida. E hoje, a semana nós conversamos e ela me procurou dizendo: pastor, eu estou arrependida dos meus pecados e eu quero que Jesus restaure a minha vida. Eu quero novamente fazer parte desta igreja. E é assim que ela vem aqui hoje, dizendo a Jesus: um toque seu
e minha vida foi mudada. E eu quero isso. Há mais alguém? Se houver, vem em frente. Há espaço para você. Basta fé. Você crê? Se você crê, dê um passo. Vem em frente. Dobre comigo o seu joelho aqui. Clamemos a Ele. Peçamos a Ele. Jesus, eu me entrego em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Eu quero um dia estar contigo, sentado à direita de Abraão, Isaque e Jacó, comendo com Jesus. E eu farei o que for preciso para mostrar que o Senhor é o Rei da minha vida. Se houver mais alguém, venha à frente. Eu o convido para vir aqui. Há mais alguém? Há mais alguém? Está pesada a sua mão, né? Eu sei. A minha também já pesou assim. Se livra do peso. Jesus está de braços abertos te esperando. Se você se livrar do peso e deixar aí, você pode ter certeza, nunca mais sentirá esse peso de novo. Há mais alguém? Se houver, venha à frente. Eu quero apenas orar por você. Há mais alguém? E um último convite. Talvez você já seja crente, mas não tenha obedecido. Como é possível? Eu não sei, mas é possível. Crente, mas tem servido a Satanás. Crente, mas tem ouvido os conselhos do diabo e não obedece a Jesus. Ele te ordena fazer uma coisa e não faz. Ele te ordena ser mais santo e não é. Ele te ordena perdoar e não perdoa. Ele te ordena se comprometer com Cristo e você não faz. Se arrependa hoje. Diga a Ele: Senhor, eu te quero como Senhor da minha vida. Eu sei, eu entreguei minha vida a Ti. E eu quero manter a minha palavra contigo. Minha vida quero entregar nas Tuas mãos. Então, se houver algum cristão aqui que quer se consagrar novamente ao Senhor, quer consagrar a sua vida santificando-a perante o Senhor, venha em frente também. Eu quero orar por você. Há mais alguém nesse sentido? Deus abençoe. Há mais alguém? Se houver, venha em frente. Eu quero apenas orar por você. Mais alguém? Jesus está voltando. A mesa já está pronta. Os pratos estão lá. As colheres estão sendo colocadas no devido lugar. As taças já estão sendo cheias. Haverá lugar para ti? Haverá lugar para ti? Se não tem certeza disso, se arrependa agora. Peça a Jesus, pela fé, e Ele preparará um lugar para ti. Ele disse aos discípulos: eu vou preparar lugar, depois voltarei te buscar, para te levar para gozar as bodas comigo. Há mais alguém? Se houver, venha em frente, eu quero orar por você. Não há? Convido a igreja a ficar em pé, nós vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Nós cremos nisso. Temos certeza absoluta que o Senhor, com uma palavra sua, pode mudar qualquer coisa. Não há nada que possa impedir o seu agir. Não há nada que possa impedir um desejo seu, porque o Senhor é Rei dos Reis. Neste momento eu te apresento o Anderson e te apresento a Elizabeth, porque eles creem nisso. Eles creem que basta uma palavra tua e toda uma vida é transformada. Eu te peço, Senhor, dá o seu comando agora, aí do teu trono onde estás. Dá a palavra de ordem, e o sangue do Senhor há de cobrir agora uma multidão de pecados, tanto da Elizabeth quanto do Anderson. Pela fé nós temos esta absoluta certeza, e é isso que pedimos ao Senhor. Uma ordem:
uma ordem sua, e eles voltarão para casa completamente cheios de ti, cheios de alegria, cheios do teu Espírito, cheios de paz e perdão, por terem estado contigo, alvo da sua graça e misericórdia. E eu te peço, Senhor, abençoa eles, perdoa eles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, querido. Em nome de Jesus. Bom. A proposta para aceitarmos o pedido da Elizabeth de reconciliação? Proposto apoio, proposto apoiados. Favoráveis, levante uma das mãos. Contrários, pode baixar. Os contrários, levante a mão. Não temos. Elizabeth, Deus abençoe, querida. Tá bom? Seja bem-vinda novamente. Essa é sua igreja, sua família. Nós amamos e queremos muito que Deus use a sua vida para nos abençoar. Amém? Fica com Deus, querida. Pode sentar, queridos. Cleide. Glória a Deus, né, irmãos? Que palavra abençoada. O céu está em festa por essas duas almas estarem se reconciliando. Estamos quase chegando no fim, mas agora temos uma apresentação da equipe de dança e logo em seguida 2 louvores. Quando acabar os louvores, o Ministério Infantil convida a todos para estarem indo lá para o MIBA, que estará sendo servido um lanchinho para toda a igreja. Para as crianças tem surpresa, mas só depois que acabar o culto. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.